palestras gratuitas, e essas palestras elas já estão agendadas até o final do ano. Então, consulte a nossa página no Instagram, no Facebook, para você encontrar todos os assuntos que serão publicados toda semana, tá bom? Sejam muito bem-vindos. E agora, para apresentar essa filosofia japonesa, estamos aqui com o Viana! Boa noite. Muito obrigado pela participação de todos. Já quero dizer antecipadamente que é um grande prazer tê-los aqui todas as terças-feiras, que não é a primeira vez que nos encontramos, né? Nas palestras anteriores. A maior parte de vocês tem nos prestigiado aqui no nosso espaço. Eu quero agradecer já de antemão antes de começar a nossa palestra sobre isso. Acho que vamos trocar esse microfone. Bom, pois bem, vamos dar início então à nossa palestra. Vamos falar sobre mais um tema, esse tema agora voltado para a melhoria contínua, lembrando que o nosso ciclo de palestras, ele, como o próprio nome já está dizendo, é realmente um ciclo. Nós separamos 5 áreas de conhecimento voltados para a área de gestão, melhoria contínua, saúde, tecnologia, inovação, e nós fazemos um ciclo de desenvolvimento humano, bem lembrado, porque nós passamos por todos esses temas, e aí fechamos o primeiro ciclo e retornamos ao segundo ciclo, começando novamente com temas de gestão, desenvolvimento humano, e a gente vai fazendo isso, como foi falado anteriormente, até o final do ano. Nós temos palestras já agendadas nesse ciclo de palestras até o dia 3 de dezembro. Lembrando que todas as terças-feiras, às 19 horas, estaremos juntos aqui. Ok? E o que a gente vai falar hoje é Kaizen, que é um termo japonês, que o texto está mostrando aqui na nossa tela. Deixa eu pegar aqui o meu passador. Bom, a palavra Kaizen, uma palavra japonesa, que significa, em grossos termos, mudar o Kai e o Zen melhor. Traduzindo para a nossa linguagem, seria mudar para melhor. E isso é uma filosofia japonesa, de querer que todas as coisas que ele faz, seja na sua vida profissional ou na sua vida pessoal, querer sempre dar o seu melhor. E ele faz isso dentro de uma série de coisas, inclusive com a sua própria filosofia de vida. Dormindo melhor, se alimentando melhor, praticando exercícios melhor. Então ele aplica isso na sua vida pessoal, e sabendo que ele se desenvolve melhor, ele consegue desenvolver também todas as outras áreas da sua vida. E a gente vai entender então da onde surgiu essa filosofia. Bom, antes nós vamos começar com um texto. Eu sempre costumo trazer um texto bíblico de um dos best-sellers desenvolvidos no mundo, traduzido em quase todos os idiomas que você possa imaginar, e um manual de vida onde ali nós temos todas as dicas para vivermos melhor em todas as áreas da nossa vida. E esse texto que eu trago é o texto bíblico de Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 14, que faz uma analogia do que seria então a gente buscar por melhoria diária na nossa vida. Paulo aos Filipenses diz o seguinte, não que eu tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu mesmo não penso que já tenho conquistado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Mostrando aqui que Paulo não se cansa de buscar o alvo. Nós falamos sobre alvo aqui quando
quando fizemos a palestra anterior sobre o Ikigai. E o Ikigai fala sobre o propósito, que é esse algo que a gente tenta buscar o tempo inteiro. Mas para que você possa prosseguir com motivação, almejando alcançar esse propósito, a gente precisa estar buscando melhorar todo dia. Porque se nós continuarmos fazendo a mesma coisa todo dia, nós não vamos melhorar, nós não vamos mudar. E essa é a ideia de Paulo. Então ele busca o algo. Então ele sabe que não alcança isso sempre. Ele diz aqui, não conquistei. Porque essa conquista ela é diária. Eu conquisto hoje, eu já não tenho a conquista de amanhã, eu tenho que buscar conquistar de novo. Eu tenho que conquistar de novo, até alcançar o alvo. E nessa conquista, a gente tem as pedras no caminho, as pedras de tropeço, a gente tem as intempéries da vida, e se a gente não se reinventar e não buscar melhorar aquilo que a gente fez ontem, dificilmente vamos conseguir ultrapassar essas dificuldades. Então, é o que Paulo exorta aí o povo de Filipenses, essa é a ideia. Bom, tudo começa, Kaizen, nós estamos falando de Japão, e Japão, para a gente entender, ele começa a aparecer no cenário mundial como força a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, para a gente lembrar, Japão, ele era, vamos dizer assim, uma nação inimiga em se tratando das nações aliadas de um determinado bloco político e econômico, e o Japão fazia parte de um outro bloco. Só para a gente lembrar que a Segunda Guerra Mundial, logicamente falando de uma forma bem resumida, a Alemanha tentou, através das várias conquistas de terra, conquistar um bloco grande, como aconteceu no passado. A gente estava até discutindo anteriormente sobre isso, né? Por que existiu o Império Romano, por que existiu o Império Grego? Porque as nações mais fortes tentavam sempre conquistar as nações mais fracas, para gerar realmente uma hegemonia política, econômica, cultural, enfim. E a Alemanha tinha esse desejo, dentro de uma série de outras coisas que se passava pela visão política do então conhecido Hitler, na época, de conquistar essas várias nações, e sozinho ele não conseguia fazer isso, então ele conseguiu alguns aliados para esse bloco econômico, político e cultural. E o Japão fazia parte desse bloco. O Japão, a Itália, a antiga União Soviética, entre outros, a China, enfim, apesar de ser amigo mortal dos japoneses, também fazia parte desse bloco. E em 6 de agosto de 1945, houve então a catástrofe que é conhecida até hoje e temida por todos os povos, por todas as nações, que foi a explosão da bomba, conhecida como bomba atômica ou bomba H, em Hiroshima e Nagasaki. Foi a primeira vez que acontece isso na história, e o último, porque até então, hoje nós não temos relatos na história de um país ter atacado o outro, uma nação ou continente ter atacado o outro através da utilização de bombas atômicas. Inclusive, existem programas nucleares em vários países, a gente tem lá o programa nuclear de Israel, Irã, União Soviética, Estados Unidos, entre outros, mas por uma questão de proteção, proteger suas fronteiras, proteger sua soberania. E o grande medo hoje é que se instaure uma terceira guerra mundial e acabe, por conta dessas novas tecnologias, que nós não tenhamos mais guerras como tivemos no passado, onde você mandava pessoas para guerrear, e hoje você faz toda uma guerra cibernética, toda uma guerra espacial, utilizando novas ferramentas, novas tecnologias. Nós vimos agora há pouco tempo nos anunciados na TV e também nas redes sociais, que o Irã atacou o Israel, e a gente tem entre Irã e Israel diversas outras nações, e esse ataque ele foi todo feito por drones. Então houveram também alguns mísseis balísticos, entre outras coisas, mas antigamente você mandava aviões para fazer incursões em determinados locais. Muitos eram enviados com pilotos que eram chamados de pilotos kamikazes, que se
precisavam do próprio avião servir de bomba e atacar aquela autonação, e hoje você não precisa mais disso, porque você manda os drones, são equipamentos muito mais baratos, você não tem vida humana dentro dos drones e você ataca os alvos que você deseja. E nesse ataque do Irã a Israel, diz na estatística que milhares de drones foram enviados para lá. Então hoje existe esse temor das guerras digitais e até da possibilidade desses países que possuem seus programas nucleares estarem atacando os outros através de bombas atômicas. Enfim, então, ou seja, agosto de 1945 explodiu. O Japão, como vocês estão vendo, ficou isso aqui, ó. Eu trouxe simplesmente algumas imagens para a gente entender que a bomba de Hiroshima e Nagasaki ela não explodiu só em alvos militares. Normalmente existe um acordo entre as nações de quando for fazer guerra, atacarem alvos militares, bases, aeroportos, coisas desse tipo, para evitar que os exércitos eles continuem avançando. Só que nós temos visto que isso não tem acontecido. Inclusive na guerra da Rússia contra não é Croácia não. Também não é Sérvia. Ih, meu Deus, eu esqueci. Rússia aí, caramba. Enfim, daqui a pouco eu lembro, a gente fala. Mas enfim, eles não têm atacado alvos militares e civis. Ucrânia. Agora, bem lembrado. Obrigado aí que me lembrou. Guerra da Rússia contra a Ucrânia. E eles não têm jogado mísseis e bombas simplesmente em alvos militares. Nós temos visto que tem atacado hospitais, casas de civis, entre outros. Então, assim, guerra é algo realmente a gente não pode esperar muita amizade das nações que estão participando de guerras. Então, isso pode acontecer. E aconteceu com o Japão exatamente isso. Acabou sendo destruído, então, nesse período. E aí, o Japão precisava se reinventar. Ele precisava voltar a ser uma nação, precisava trazer esse povo de volta. E após a Segunda Guerra Mundial, a guerra acabou e existiam diversas bases militares ainda no Japão. E uma das bases que realmente se tornou muito famosa foi na ilha de Okinawa, que nós comentamos na aula passada. Existiam bases militares lá em Okinawa. Existem até histórias engraçadas que o povo de Okinawa era muito bem tratado pelos exércitos americanos. Eles recebiam chocolates, frutas, entre outras coisas desse tipo. E era um povo assim, muito humilde, sem conhecimento, não tinha informação. Então eles não entendiam. Tinha muito povo bem primitivo, assim, no sentido de cultura primitiva e coisas desse tipo, sem ligações com tecnologia. Então eles achavam, por exemplo, que as indumentárias usadas pelos militares, como rádios de comunicação, torres de comando, aqueles carros enormes, né, que são os blindados e tal, aviões e tal, que estavam na localidade, que eles não conheciam aquilo, que traziam as coisas para eles. Ou seja, quando eles recebiam essas frutas, chocolates e tal, era por conta dessas indumentárias tecnológicas. E a história conta que quando o americano saiu de lá, eles, para tentar conquistar essas coisas de novo, começaram a tentar imitar. Então eles criaram as suas próprias torres de comando, faziam fones de ouvido com coco e palha, e vestiam roupas como se fossem roupas militares, pensando que aquilo chegaria daquela forma como se fosse algo divino para chegar. Então, é uma história bastante engraçada. Isso aconteceu não só nesse local, como em outros lugares onde tinham os aborígenes, enfim, algumas outras civilizações primitivas que tentavam imitar as indumentárias americanas, pensando que a partir dessa imitação eles conseguiriam ter aquilo que eles recebiam, né, como presente das tropas de guerra. Mas enfim, então
mediante esse estrago todo que tinha feito nos Estados Unidos, não porque ele é bonzinho, logicamente, mas porque ele enxergava que aquilo ali poderia ser uma potência, tanto é que o Japão ficou, tanto o Japão quanto a China, algumas capitais ali ficaram submetidas a domínios ingleses, a domínios americanos, por uma série de tempo, onde eles desenvolveram ali tecnologia, desenvolveram uma série de coisas por conta de mão de obra barata, né? Enfim, uma série de outras coisas. E então não foi diferente no Japão. E ficou nos Estados Unidos ali com um grupo, inclusive o próprio general que foi incumbido de atacar o Japão, ficou lá para ajudar no desenvolvimento do Japão. E com eles foram uma série de pensadores na época, Schubert, Deming, uma série de outros pensadores que foram para o Japão a fim de trabalhar no projeto de desenvolvimento do Japão. E um deles foi esse, o Deming, que a gente conhece como pai do planejamento e da ferramenta que nós vimos aqui no planejamento estratégico, o PDCA. Foi a partir dessa ferramenta que eles começaram a trabalhar no desenvolvimento do Japão, logicamente não só isso, mas uma série de outras coisas no desenvolvimento do Japão. Mas dentro dessa brincadeira surgiu, na época já existia uma fábrica chamada Toyota, não era Toyota, era Toyota, que era de um japonês, Toyota, que ele era dono de uma indústria têxtil. E foi uma das primeiras automações, depois da Revolução Industrial, uma das primeiras automações ocorridas no Japão foi através dessas máquinas têxteis. Foi a partir dessa automação. E aí, isso lá atrás, antes mesmo da Segunda Guerra. E ele tinha essa indústria têxtil chamada Toyota. E aí, logicamente, morreu, e aí os filhos foram tomando contas, e aí surgiu esse cara aqui, com certeza é da geração do Toyota, que percebeu todas as automações que o pai dele tinha feito com as máquinas industriais, poderia ser feito também para automóveis e outras coisas. E o Kishiro Toyota, que é da geração do Toyota, desenvolveu então uma fábrica chamada, que a gente conhece até hoje, chamada Toyota. Ok? Mas era Toyota. Mas talvez, eu não vi nenhuma história que conta por que chamaram de Toyota para Toyota, mas talvez para tirar aquela visão de que seria uma indústria têxtil ou uma indústria automobilística, mas eu não posso afirmar isso porque eu não encontrei na história do porquê essa mudança. Mas foi a partir de então que começou-se a desenvolver a indústria automobilística no Japão. Mas não só, algumas outras empresas do tipo Panasonic, Casio, entre outras empresas japonesas foram crescendo. Eles criaram, nessa época, um instituto, como se fosse uma associação de engenheiros chamada JUSI, onde ali tinham vários engenheiros japoneses e engenheiros também americanos, e eles trabalhavam ali para desenvolver as indústrias japonesas. E foi a partir daí, então, que a Toyota se lançou no mercado, querendo ser diferente, porque até nesse momento só se vendia, existia uma indústria automobilística na época, uma indústria americana, que era a indústria que mais vendia carros, que era a indústria da Ford, que foi a primeira indústria automobilística do mundo. Foi a Ford, criada por Henry Ford. Só que Ford tinha uma máxima. Ele dizia o seguinte: a primeira máxima dele é o seguinte: se eu perguntasse, a primeira coisa que ele colocou assim, se eu perguntasse para o meu cliente o que ele desejava para se locomover de um local para o outro, ele ia dizer para mim que queria uma carroça. Então eu nunca perguntei para o meu cliente qual o interesse dele. Eu criei o carro e fiz ele entender que o carro era algo importante para ele. E aí eu consegui vender carros. Essa é uma das primeiras máximas do Henry Ford. Por que eu estou chamando a atenção nisso? Porque hoje nós temos uma visão de marketing completamente diferente.
E hoje você desenvolve um produto primeiro pesquisando no mercado do que ele precisa, qual a dor dele. E lá o Henry Ford pensou completamente contrário a isso. A gente está falando dos primórdios, né, da industrialização. Esse foi o primeiro ponto. E a segunda máxima que dizem também atribuída ao Henry Ford foi o seguinte: você pode pedir um carro de qualquer cor que você desejar, desde que ele seja preto. Então, o Henry Ford só fazia carros pretos. Por quê? Porque era muito difícil naquela época você alterar a linha de montagem para você criar carros coloridos como nós criamos hoje. Não tinha essa facilidade. Então, ele fazia carros em massa, mas eram muitos carros, e ele fazia de um jeito só. Era sempre um único modelo e fazia sempre preto. Quando ele mudava de modelo, o carro continuava sendo preto. Foi a grande sacada da Toyota, foi exatamente essa: perceber que o cliente queria algo diferente do que um carro com um determinado modelo e de uma única cor. Ele viu que teria um nicho diferente de mercado, onde ele poderia ter um alcance maior. E foi então que eles introduziram na sua linha de montagem carros coloridos e carros de modelos diferenciados. Mas não só isso. A metodologia utilizada pelo japonês, pela Toyota, era uma metodologia diferente ainda, no sentido da automação. Ele não fazia um monte de carros para vender, igual o Henry Ford fazia. Fazia 1000 carros para vender 1000 carros. Criar um marketing para vender esses 1000 carros. Ele fazia diferente. Ele fazia um marketing antes, perguntando para você como é que você desejaria ter o seu carro. E quando você ia comprar o carro, ele fazia um carro personalizado para você. Então ele não criava 1000 carros. Então você ia lá e formatava o carro que você queria, e a linha de montagem dele tinha que dar conta para que saísse o carro exatamente conforme você queria. Então, logicamente, ele conseguiu abraçar um outro nicho de mercado e começou a crescer com isso. Então, isso foi um dos passos que o Japão deu para que ele tivesse essa remodelação das suas indústrias e ajudasse a sua nação a se reconstruir. Só que dentro disso, dentro dessa toda história que a gente está falando, que ele fez dessa forma, logicamente não foi simplesmente vamos fazer isso. Tiveram um grupo de engenheiros bolando uma série de ferramentas, metodologias, técnicas e filosofia de trabalho para que pudesse acarretar exatamente nessa ideia de vender carro dessa forma, na quantidade de carro que eles vendiam, enfim, que é o que a gente vai verificar agora. Existia um engenheiro, que é um engenheiro de chão de fábrica, um engenheiro operacional da área de engenharia de produção, chamado Taiichi Ono. Esse cara foi responsável por criar o que hoje a gente chama de sistema Toyota de produção, que até hoje, desde a década de 50 até hoje, ela é muito discutida nas grandes universidades, discutida dentro das engenharias, de tudo que esse cara conseguiu desenvolver de técnicas, ferramentas, metodologias, filosofia de trabalho, para que as suas fábricas pudessem produzir muito, seus funcionários estarem sempre satisfeitos e eles venderem como vendem até hoje. A Toyota hoje é uma das marcas que mais vende carro no mundo até hoje, um crescimento totalmente exponencial desde aquela época. Então foi esse cara aqui. E ele criou uma filosofia de trabalho que é chamada filosofia Lean. Lean, se a gente fosse traduzir, seria algo seco, enxuto, abrangentemente falando, sem desperdício, aquela coisa enxuta, você faz com o mínimo que você tem possível. Seria o que a gente chama de Lean. E Lean então é uma filosofia, porque eles passaram a fazer da vida deles, até porque não tinham muitas possibilidades com um país devastado do jeito que estava. Então eles tinham que trabalhar com o menos possível.
menos recursos de pessoas, que tinham morrido muita gente, menos recursos de tecnologia, porque eles não tinham, menos recursos de matéria-prima também, porque eles não tinham. Então eles tinham que seguir essa filosofia de trabalhar com o mínimo possível. Então eles criaram essa filosofia mínima, que é o que a gente vai estudar para poder chegar no que a gente chama de Kaizen. Aqui tem um exemplo de algumas fábricas da Toyota, naquela época, a gente está falando de 1950, 52. Opa! Bom, então existe um conceito em cima desse Lean, de filosofia de trabalho. O Lean é chamado de Lean Manufacturing, ou seja, manufatura é a industrialização, é assim que a gente chamava, indústria, manufacturing. E Taishi Ohno, então, criou alguns pontos-chave, algumas ideias-chave sobre o que era ser Lean. E ser Lean seria o seguinte, pensar em tudo que você for fazer na qualidade total, já de cara. Isso implicava você ter zero defeito. Ou seja, não aceitar retrabalho. Você tem que fazer perfeito na primeira vez. Para não ter que fazer de novo, porque o cliente não reclamar, para você fazer da melhor forma. Então essa foi a primeira coisa que a filosofia trouxe. Buscar o zero defeito. Ah, mas conseguia sempre o zero defeito? Lógico que não. Mas se você não colocar uma meta para você ir atrás, você nunca vai conseguir. Então, a ideia era a meta do zero defeito. Conta-se, inclusive, uma história dessa época aí, que um engenheiro de produção, estagiário, foi procurar emprego na fábrica, foi conversar com o Taishi Ohno, e ele falou: não, você vai trabalhar comigo. E colocou ele já de cara numa linha de produção. Botou ele parado no local e falou assim: fica parado aqui e observa. E aí ele ficou o dia inteiro lá, observando. Quando terminou o expediente, ninguém chamou ele para conversar, não nada. Muito obrigado, não, obrigado por você estar aqui, e vai embora, mas você pode voltar. E aí o rapaz voltou novamente. No outro dia foi trabalhar, botaram ele no chão de fábrica novamente. A instrução foi: observa. Ele ficou lá parado novamente, observando tudo que estava acontecendo. E aí, nesse meio tempo, ele percebeu que uma determinada máquina estava acontecendo alguma coisa lá, e eu não sei se um pino estava saindo, enfim. E ele não sabia se ele podia falar ou não, então ficou preocupado com aquilo, mas ele viu que poderia acontecer um desastre ali e ele deu um grito. E aí a fábrica toda parou. Ele falou: caramba, agora você é mandado embora. Uma fábrica de automóveis, eu dei um grito, todo mundo parou, e agora? Caramba, pensou. De repente começando as pessoas chegarem perto dele, apertarem a mão, agradecer, levarem ele: muito obrigado e tal, não entendeu nada. E aí vem o Taishi Ohno e faz talvez o mesmo agradecimento, ele não entendendo o que estava acontecendo aquilo. E aí o Taishi falou: eu prefiro que a minha máquina pare de produzir a produzir alguma coisa errada, com defeito, ou gere algum problema para as pessoas que trabalham nela. E aí contratou o rapaz a partir daquele momento. Então, só para vocês entenderem, são historinhas contadas, a gente não sabe se isso é verídico ou não, mas a gente encontra essas historinhas na internet. É a história do Taishi Ohno em função, primeiro, de você, antes de começar a trabalhar, saber, olhar, enxergar e ver o que está sendo feito no lugar onde você vai trabalhar, conhecer aquilo ali. Segundo, da importância que ele dava a exatamente a acidentes, não acidentes, ao zero defeito, a preocupação que ele tinha com isso. Bom, minimização de desperdícios. Então, desperdiçar o mínimo possível. E daí, Taishi Ohno criou o que a gente chama de 7 desperdícios.
Ou seja, numa fábrica, na vida, existem 7 desperdícios. E eles são o desperdício de superprodução, ou seja, você produzir mais do que realmente você precisa, ou do que você tem. Então, muitas vezes, igual o carro preto do Ford, fazer um monte de carro preto, você não queria conseguir vender tudo. Talvez até vendesse tudo, mas vendesse dentro daquele mesmo período de trabalho, eu teria que passar um tempo vendendo, enfim. A ideia era buscar, por não ter superprodução, eu produzir apenas aquilo que realmente eu vou vender. E aí, nessa brincadeira da superprodução, tem aquela história de você não ter estoque. Porque se você não produz mais do que você precisa, você não precisa estocar. Disse dentro das indústrias que o maior custo que uma empresa tem é o custo de inventário, o custo de estoque. Quando você tem coisas paradas no seu estoque, você está perdendo dinheiro. Primeiro, perdendo porque você já pagou fornecedores, já comprou o produto, já desenvolveu aquela coisa e o dinheiro não entrou. Porque você está parado no estoque, o dinheiro não entrou, você não vendeu. E tem o custo do armazenamento, porque não é barato você ter um espaço grande para poder guardar coisas. Você paga por aquilo. Então, preço de desperdício, ele não suporta isso. Quantidade, superprodução está ligada à quantidade, perdão. Tempo de espera. O tempo de espera é em todos os sentidos. Ele mostra aqui, em alguns exemplos, onde o carro estava passando pela linha de produção, só que aí quando ele chegava numa estação, a pessoa não tinha, por exemplo, as ferramentas adequadas para poder executar aquela estação e ficava esperando, por exemplo, alguém, um amigo, outro, terminar o trabalho que estava fazendo para poder emprestar a ferramenta para ele para que ele pudesse trabalhar. Isso é o tempo de espera, por exemplo, um dos tempos de espera, dos exemplos. Isso para ele é impraticável. Quando o carro passasse pela linha de produção, o cara tinha que ficar com tudo montado ali. Não sei se vocês viram a primeira palestra que apareceu no planejamento estratégico, onde teve o lance dos carros de Fórmula 1, e os camaradas estão trocando pneu, fazendo pit stop, e eles já estão tudo ferramental pronto para quando o carro passasse, eles já tirar o pneu, colocar o pneu, a ferramenta já em mãos, para não ter perda de tempo. É disso que ele está falando. Não ter tempo de espera, porque o tempo de espera implica em você não voltar para a corrida no tempo necessário, você passar 2, 3 carros na sua frente, e você não conseguir mais o teu pódio. Transporte de material. O material tem que estar nas mãos da pessoa. O transporte é você levar o material de um ponto para outro. Esse levar o material de um ponto para outro, tem também várias historinhas na internet, videozinhos, filtros, que você pode causar congestionamento de pessoas, e dependendo também da fábrica, são vários carrinhos indo para cima e para baixo, carregando ferramental, pode criar esse tipo de congestionamento, pode criar acidente, porque você está movimentando esse material pode cair, pode quebrar, os carrinhos podem bater, as pessoas podem se machucar no caminho, então você não ter isso, você tem que estar com o seu material todo em mãos, de forma que você faça o mínimo de esforço possível. Tem uns vídeos na internet que mostram que tem estações da Toyota onde trabalham cegos. E o camarada faz solda, parafusa, faz essas coisas todas. Você busca lá, depois vocês entram e procuram, porque a estação dele é tão preparada que ele já consegue decorar tudo que faz, e as coisas são tão encaixadas de ponto a ponto, que o cego não precisa olhar para fazer. Ele mete a mão, sabe o que está o ferro, o que está o quê, e o cara faz tudo na estação. É um negócio sensacional. E o que pode tirar do local, se tirar, pronto, você acabou. Arrebentou o trabalho do cara. Então, assim, cada um é responsável pela sua estação, e ali ele tem tudo que ele precisa para fazer o trabalho dele. Então, assim, o negócio é uma qualidade tão alta que você não precisa nem enxergar para você poder trabalhar. É sensacional. Superprocessamento, ou seja, ficar fazendo as coisas mais de uma vez e por muito tempo. Tem coisa que é aquilo, bateu, acabou, passa para frente. Excesso de funcionalidade no superprocessamento. Ou seja, eu quero que uma coisa que é simples, faça mais de uma coisa. Não perca tempo com isso agora. Faz o que tem que fazer e depois você pensa em fazer, porque aquilo desenvolva outras
Mas se você parar para ficar desenvolvendo a mesma boa funcionalidade naquilo que a gente quer passar, você vai perder tempo naquilo também. Então, o superprocessamento é você fazer naquela coisa que você está desenvolvendo mais do que efetivamente você precisa. Inventário, que é igual ao estoque, que a gente falou aqui, da discussão sobre estoque. E movimento de pessoal e defeitos. Movimento de pessoal, como eu falei, se mover o menos possível. Também se encontra vídeos na internet mostrando que às vezes o carro passa na estação, a pessoa não está ali no momento em que aquela estação, que precisa estar naquela estação, e tem um tempo super bem definido. Então você tem, sei lá, 30 segundos que eu quero botar uma porta. A máquina não vai esperar ele chegar para botar a porta, ela vai passar na esteira sem porta. E vai chegar lá no outro cara da esteira sem a porta. E de repente o cara tem que botar um vidro na porta que você não botou. Então não pode existir isso. Todo mundo tem que estar no seu local no momento em que a esteira estiver funcionando, na linha de produção. E defeitos também, minimizar defeitos, tentar fazer com que você tenha o menos defeito possível, sempre tentar buscar defeito zero naquilo que você faz. Então, tem alguma coisa que vai dar defeito? Para a linha de produção, não continua. Isso desde aquela história que no começo da história da Enxumação lá, no chão de fábrica, até hoje, ela funciona dessa forma. E eles hoje, logicamente, têm mecanismo, na época já tinham alguns mecanismos, até na época da fábrica têxtil do Toyota, ele criou alguns mecanismos, porque na época não existiam sensores para poder ver se a porta foi colocada e parar a linha de produção, coisas desse tipo. E ele criou na máquina têxtil um mecanismo físico de como uma linha arrebentava na máquina de costura dele, tinha como se fosse um garfinho que ficava contando as linhas, e se uma das linhas arrebentasse, aquele garfinho não conseguia contar aquela linha e ela parava a linha de produção, não produzia mais os fios da têxtil, a máquina parava, exatamente para não ir com defeito. Aí ela trocava, e foi criando um mecanismo para a máquina se corrigir ao longo do trabalho. Ou seja, arrebentou a linha, ela mesmo colocava a linha de volta, enfim. E aí a máquina não parava nunca, mas o princípio era, parou, não tem a linha, para a máquina, para não ter que produzir como defeito. Isso já é uma filosofia de trabalho, isso vem lá de trás, na década de 40. Melhoria contínua, redução de custos, melhoria da qualidade, aumento da produtividade e compartilhamento das informações. Bom, é tudo dentro do que a gente já viu anteriormente, que é a filosofia do Lean. É você melhorar continuamente a sua qualidade. Quando você busca por defeito zero, você já está buscando uma qualidade máxima, né? Aumentar a produtividade, exatamente dessa forma. O risco zero, faz o máximo que você consegue. Se você diminuir os desperdícios, você consegue aumentar a sua produtividade. Você não tem estoque, você não vai ficar trabalhando com múltiplas funcionalidades, vai fazer só o que interessa, você não vai reprocessar mais de uma vez aquilo que é necessário, enfim. E aí você ganha o que a gente chama de aumento de produtividade. Agora, compartilhamento de informação talvez seja alguma coisa aqui diferente do que a gente já falou, que é a comunicação. É necessário que haja comunicação em todas essas linhas de trabalho, para que você possa saber exatamente o que se espera de você ou o que você quer que as pessoas esperem de você. Então é preciso que seja claro essas informações, para que você possa desenvolver. O que é zero defeito, por exemplo? Zero defeito não tem defeito nenhum, mas então a gente não consegue alcançar. Mas o que é permitido para que você possa passar numa linha de produção? Existe isso? Existe. É preciso ser conversado. Quando a gente fala de melhoria da qualidade, mas que qualidade é essa? Isso precisa estar conversado, precisa ser uma comunicação geral, para que todo mundo saiba qual é a qualidade que tem que ser impressa aqui. Porque se um entende uma qualidade de um jeito e o outro entende qualidade do outro, não vai sair um produto com qualidade, porque vai sair um produto com caras diferentes. Então é preciso que isso seja discutido antes. E é assim que funciona então o compartilhamento de informações. Processos pull, ou o que a gente chama de produção puxada e não empurrada. Lembra do lance dos carros da Ford? A produção da Ford é chamada de produção empurrada, ou seja, eu
faço a minha produção e depois empurro no mercado. No caso da Toyota, não. É uma produção puxada. Eu, que sou o consumidor, vou lá e digo o que eu quero. E aí eu puxo a produção para que ela possa executar aquilo que eu desejo. Então, essa é a filosofia de trabalho, então, da produção puxada. E existe um outro termozinho que é muito comum a gente, no mercado, é falado, que é a just in time, que é você estar pronto naquele momento. Uma produção puxada, é preciso que você esteja pronto naquele momento. Você faça naquele momento. É o just in time. Faça em tempo. Então, o que é fazer em tempo? Porque o meu cliente vai pedir uma coisa. Quando eu faço uma linha de produção empurrada, eu já tenho o produto pronto. Ele vai lá, pega o produto e carrega. O produto já está pronto. Mas quando eu vou desenvolver o produto para ele, eu preciso ter tudo que faz aquele produto ficar pronto em tempo. Porque o cliente vai chegar lá, olha, eu quero fazer um carro assim, sensato, mas eu quero para amanhã. Como é que eu monto esse carro para amanhã? Eu vou começar a consultar o fornecedor agora para fazer isso, eu vou comprar essa, vai demorar, porque como é que funciona isso? Se o cara quer o carro para amanhã. E é exatamente assim que funcionava. O cliente chegava e queria o carro para amanhã. E eles entregavam o carro. O tempo de montagem de um carro desse completo é de 10 minutos. Você tira o carro da linha de produção em 10 minutos, um automóvel. Então, vamos imaginar que a gente tenha um carro a cada 10 minutos sendo criado, você tem, sei lá, 1000 carros por dia. É dessa velocidade. Então, é possível uma pessoa pedir o carro num dia e receber o carro no outro exatamente do jeito que você pediu. Mas para isso você não pode, por exemplo, pegar, não tem farol. E aí eu pedi lá no meu fornecedor, pedir um farol, esse farol vai levar 30 dias para chegar. Não existe isso numa produção de time. Aí você fala assim, poxa, mas então eu preciso estocar, porque eu tenho que ter um farol lá. Mas como é que eu vou estocar uma coisa que eu não sei que o meu cliente vai pedir? Porque ele pode pedir uma coisa que não sei se o meu estoque vai dar problema do mesmo jeito, porque o carro é personalizado. Ele pediu uma cor que não existe. Como é que eu faço essa cor aparecer? Eu vou ter que criar essa cor. E aí? Aí entra uma das coisas que são fundamentais no processo seletivo, que é a confiança e a negociação com fornecedores. O seu fornecedor tem que ser um fornecedor top. Não existe essa história, como existe muito no Brasil, eu me dar bem com o meu fornecedor. Eu quero comprar barato, e aí eu achar que o meu fornecedor, peço o pagamento para 180 dias, esse fornecedor nunca vai te atender do jeito que você precisa. Então, essa confiança que ele tem no fornecedor passa de uma relação ganha-ganha com o fornecedor. Porque eu sei que se eu pedir para esse fornecedor, sabe, se ele me pedir alguma coisa e eu oferecer para ele, ele pagar na hora. Então, ele vai fazer tudo para poder te entregar. Então, quem vai ter essa linha de estoque toda vai ser o seu fornecedor. Só quem sabe você pede, você paga. E você não paga a bagatela, você pode ficar chorando com ele. Então, uma das filosofias do Lean e do japonês é essa. É uma relação sempre de ganha-ganha com relação aos seus fornecedores e também com os seus clientes. Flexibilidade. Uma produção rápida de variedade sem comprometer eficiência. É isso. Produção rápida de variedades. Porque na época, como eu falei, você pegava carro preto, modelo só igual, tudo igual. E não. Ele produz o que você quer, do jeito que você quer, e não compromete a eficiência. Esse é o grande lance. Como? Fazendo exatamente essas grandes parcerias com fornecedores, com clientes e tal. Para que a coisa realmente flua. Também com o seu parque tecnológico, enfim. Construção e manutenção de uma relação de longo prazo com os fornecedores. É disso que a gente está falando. O fornecedor tem gosto de servir. Por isso que se consegue fazer essas entregas. Tá ok? Bom, então a filosofia ali, é a filosofia da Toyota, a filosofia então japonesa. Só para vocês terem uma noção, aqui no gráfico, ó, a Toyota sai mais ou menos de 1940 de uma produção que estava assim, ó, próxima do zero, e na década de 70,
ele diz o seguinte, ó. Primeiro, vamos apresentar o enfim, que é o meu pensamento enxuto, em 5 conselhos. Identifique o que é valor para o seu cliente. Então, eu só posso fazer melhor se eu sei o que o cliente acha que tem valor para ele. No carro, ele queria carro com cores diferentes. Aqui para dar valoroso para determinado tipo de cliente. Tinha cliente que só tem carro preto. Se todos os clientes do mundo quisessem carro preto, claro que a Toyota não ia fazer carro vermelho. Mas ele identificou que alguns clientes, valor para ele é o carro colorido. Então ele entregou o carro vermelho, rosa, amarelo, enfim. Ele começou os carros coloridos. Entenda o fluxo de valor, ou seja, como é que eu vou entregar isso. Aí é um papo que a gente vai ter mais lá na frente, falando sobre melhoria contínua, que é falar sobre valor, sobre fluxo de valor, como é que a gente mapeia isso. Porque tem muitas coisas dentro da nossa organização, até dentro da nossa casa que a gente faz e não tem valor. A gente realmente precisa fazer, mas muitas vezes a gente acaba colocando um esforço muito grande naquilo que não tem valor e no que tem valor a gente não imprime. Então a gente acaba tendo pouca produtividade, pouca eficiência, pouca eficácia. Porque eu aplico muita coisa, muito esforço naquilo que efetivamente não é necessário, naquilo que é necessário eu imprimo menos esforço. Faça o valor fluir, eliminando toda a estrutura do seu fluxo natural e confunda os envolvidos em entregar. Ou seja, tudo que confunde aqueles que estão envolvidos em entregar o fluxo, de entregar aquilo que ele precisa, eu retiro do fluxo. Eu vou fazer um fluxo mais enxuto possível, como que eu passe por uma linha de entrega rápida, o mais rápido possível. E eu só trabalho naquilo que interessa. Deixe o cliente puxar o valor, ou seja, entregue a ele quando ele precisar. Então, quando ele precisar, ele vai pedir. Quando ele pediu, eu entrego. Eu não preciso ter isso estocado e guardado. E puxa a perfeição como indivíduo e como organização. Então, estou falando de pessoas, então cada pessoa, não é só o Teixeira que vai pensar nisso, não só o Toyota, mas cada um dentro da organização tem que pensar em ser cada vez melhor como indivíduo e automaticamente a sua organização cresce também. Aqui tem alguns gráficos mostrando esse crescimento da Toyota, e aí aquele nível de satisfação do cliente, nível de. Alô. Então a gente vê que em 2018, 2019, o crescimento em relação a outras marcas de automóvel. A Toyota está aqui em cima, ó, em quantidade de carros vendidos. Então a gente vê que ela realmente, Renault, Fiat, Peugeot, enfim, todas as marcas aqui sendo mostradas e o crescimento da Toyota em relação às demais marcas. Você vê que algumas delas são japonesas também, né? A Honda aqui, em segundo lugar, enfim, por causa da filosofia que eles empenham tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Bom, essa filosofia, essa ideia japonesa tirou o Japão do que ela era assim, destruída em 45 e hoje a gente está falando de 2021 quando trouxe essa imagem, a um país cujo patamar, se vê aqui, ela sai de um país completamente destruído na Segunda Guerra para um terceiro lugar em economia em 2022, aqui, mais economias em 2022, abaixo somente dos Estados Unidos e da China. Mas também, se a gente for pensar em termos de proporção, o que é os Estados Unidos e a China? Milhões de vezes maior que o Japão, com áreas produtivas muito maiores do que a do Japão. E não foram destruídas do jeito que foram na Segunda Guerra Mundial. Para você ter uma ideia, em comparação com o Brasil, o Brasil que não sofreu nada disso, tá? Em 2022 estava em 10º lugar. Então, em 47 anos, com essa filosofia de trabalho, de ser melhor a cada dia, a
o Japão conseguiu dar esse salto, né, e chegar onde chegou. Bom, qual é o custo da má qualidade? Quando a gente fala em melhorar todo dia, a gente melhora todo dia para melhorar a nossa qualidade. Então, se eu não melhorar a minha qualidade, continuar fazendo de forma ruim ou com má qualidade, isso vai ter um custo. E esse custo são os processos de padronização, no aumento da eficiência, na maior qualidade, na vantagem competitiva, na redução do custo e na lucratividade. Nota que o custo da má qualidade nota que o custo da má qualidade ela reduz aqui, ó, conforme passa, conforme vai passando aqui pelos indicadores. Então você tem a base de excelência operacional, fazer mais com menos, maior competitividade, estar um passo à frente da concorrência e o preço mais competitivo frente ao mercado e lucratividade. Então, você vai ter esse custo relativo quando você não dá atenção, quando você não dá atenção à qualidade. Bom, o que acarreta o custo da má qualidade? Isso é importante. Você tem, por exemplo, alguns noticiários, quando você não presta atenção nesses pequenos detalhes. Por exemplo, o médico esquece gases na barriga do paciente durante uma cesariana. Então, quando você não tem um padrão, quando você não tem uma visão de qualidade, coisas desse tipo podem acontecer. Por exemplo, barragem da Lagoa de Mineração rompe e lança resíduos no Paraíba. Então, como é que uma barragem arrebenta desse jeito? Custo da má qualidade. Então, você faz coisas com péssima qualidade, você corre esse risco. Não sei se vocês lembram um caso emblemático da Encol, que era uma empresa, uma construtora, que era do Sérgio Naia, há muitos anos atrás, pelo menos uns 30 anos atrás, que construía prédios na região oceânica do Rio, especialmente na Barra da Tijuca, em cima de terrenos arenosos, onde ele não se preocupava em fazer uma fundação especial para aquele tipo de terreno, e veio a cair uma série de prédios naquela região por conta do custo da má produção. Então, o custo da má produção pode acarretar, inclusive, não só em custo financeiro. Estrutura de prédio que desabou em São Mateus era insuficiente visual. Mesma história lá dos prédios do Sérgio Maia. Mulher morre após receber café com leite na veia. Ou seja, provavelmente ela devia ter uma sonda para passar medicamento e alguma desavisada que não prima pela qualidade do trabalho, foi lá e colocou alimento pensando que aquela sonda era de alimentação. E a gente imagina que deve ter acontecido com essa, né? Está aqui, morre, né? Paciente de 80 anos, calcula. Contém objetos, no caso aqui é um carro, custo da má qualidade gera o que a gente chama de recall. Imagina, derrubar o lucro de uma empresa de 80% por conta de recall. O que é o recall? Quando o seu carro sai com defeito de fábrica, é obrigatório que essa fábrica faça uma divulgação para que esses carros retornem à fábrica e alterem, ou consertem, corrijam esse item defeituoso. Agora imagina, para você diminuir o lucro em 80% por custo de recall e indenização de vítimas, ou seja, houveram vítimas por conta desse problema, né? O texto vem dizendo qual foi o problema, eu não li o texto, estou trazendo realmente a chamada, mas para vocês terem uma noção do que isso pode acarretar. Bom, nem tudo resulta em melhoria. Às vezes a gente quer mudar, a gente pensa que está melhorando, mas no final das contas a gente acaba piorando. A gente chama isso de pioria, né? Mudança
é diferente de melhoria. Porque normalmente, para que eu possa melhorar, eu preciso mudar determinadas coisas da minha vida. Mas isso tem que ser planejado, você tem que entender exatamente o que você está mudando, porque em vez de você mudar para melhor, você pode mudar para pior. E aí eu trouxe muitos exemplos aqui, ó. Foi o caso da Magazine Luiza, por exemplo, que começou com lojas físicas e ela aumentou a participação dela no mercado acionário em mais ou menos 500%, ela foi de R$ 25 em 2014 e foi para 215 o valor das suas ações em 2017. Você vê isso aqui em 3 anos, olha quando ela subiu. E aí você tem em 2021, ela caiu 75%, reduziu drasticamente. As ações dela voltaram para aproximadamente R$ 12, R$ 14. E qual foi o custo da mudança aqui? Ela resolveu alterar, não toda a operação dela, mas boa parte da operação dela para o digital. Coisa que a gente acha que passou para o digital, agora vai arrebentar. O custo foi altíssimo, caiu, o lucro não funcionou do jeito que ela achava que ia funcionar e as ações dela despencaram. Isso é muito comum você ver. Já existem muitas pessoas falando. Existe uma diferença muito grande da empresa que nasce no mundo digital, e ela é digital, da empresa que ela nasce no mundo normal e tenta ser digital. Ela não emplaca. Isso aconteceu com o Mundo Frio, aconteceu com a Americanas, aconteceu com uma série delas. Elas não eram desse mundo, tentaram ser, e elas, lógico que a loja Americanas tiveram outros problemas, mas não emplacaram no mundo digital como a gente achava que poderia emplacar. Então, esse é um caso emblemático de mudança que a gente parte do princípio que seria uma mudança para melhor e no final ela acaba carregando no que a gente chama de pioria. Então, nem tudo pode seguir uma modinha. É necessário que você precise planejar, entender, compreender quem é o seu público. Por exemplo, o público da Casa de Bahia é um público que comprava na porta de casa. Esse cara está preparado para ir para o mundo digital? Então, assim, é necessário que você entenda essa mudança, essa participação realmente. Bom, e afinal, então, o que é Kaizen? Para a gente fechar, Kaizen é ferramenta? Kaizen é técnica? Kaizen é um método? Kaizen é um framework? É um ciclo? É um evento? É uma filosofia? É um processo? É um sistema? É um programa? Bom, Kaizen é tudo um pouco disso aí. Na verdade, eu posso dizer que ele é simplesmente uma ferramenta, mas ele é uma ferramenta. Não dá para dizer que ele é simplesmente uma técnica, mas ele é também uma técnica. Porque no original, ele só veio como uma filosofia de trabalho. Ao longo do tempo, ele foi se materializando. Como é que eu transfiro, como é que eu consigo transferir essa filosofia para o mundo prático? Como é que eu materializo isso? Como é que eu faço essa coisa acontecer para que as pessoas possam entender isso, aplicar isso e ter resultados com isso? Então, acabou que ela virou um pouco de tudo isso aí. Um videozinho rápido. Vou comentar aqui. A palavra Kaizen é uma palavra japonesa, onde Kai significa
engajar tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Para entender melhor isso, você precisa saber um pouco da história de como o Kaizen surgiu. Porque até mesmo empresas multinacionais passaram a usar esse poderoso método. Logo após a Segunda Guerra Mundial, o professor de estatística americano Edward Stanley se envolveu no processo de fabricação de carros japoneses. Ele introduziu alguns princípios para melhorar a qualidade do processo de fabricação de carros, ajudando empresas como Toyota e Honda. Na época, a crença popular era de que a mudança tinha que ser grande e brusca para surtir algum efeito. Mas Stanley estava convencido do contrário. Não mude muito de uma só vez. Se concentre nas coisas bem pequenas que podem ser melhoradas todos os dias. A principal crença de Stanley era essa: ter o hábito de melhoria contínua todos os dias, para sempre aumentar a qualidade do negócio. Ele acreditava que os fabricantes de carros japoneses poderiam dominar o mercado de automóveis em todo o mundo. Ele chegou a prometer aos fabricantes japoneses que, se usassem o seu método Kaizen, em 5 anos, o planeta inteiro estaria usando carros japoneses. Dentro de 20 anos, o Japão se tornaria uma das maiores potências econômicas do mundo. Apesar dessa promessa parecer loucura para os japoneses, porque eles tinham acabado de perder na Segunda Guerra Mundial, os fabricantes decidiram arriscar e começaram a implementar o método Kaizen. Aos poucos, pequenas melhorias desde o começo até o final da cadeia de produção, os resultados começaram a aparecer. E a maioria das mudanças não custaram praticamente nada para serem implementadas. Os fabricantes passaram a premiar qualquer pessoa dentro da empresa que conseguisse melhorar a qualidade do processo, ou reduzir o tempo de produção dos carros. Logo eles perceberam que a soma de muitas pequenas mudanças ao longo do tempo levaram eles a um enorme progresso. Os carros japoneses começaram a ser elogiados pela alta qualidade, resistência e segurança. Foi assim que o processo de fabricação japonês foi revolucionado. E até hoje, a maior honra que a empresa japonesa pode receber é o prêmio Deming. Todo ano é concedido à empresa que mais se destacou no processo de desenvolvimento dos seus produtos. Do mesmo jeito que as empresas japonesas melhoraram seus processos, você também pode aplicar o método Kaizen para melhorar a sua própria vida. O Dr. Robert Maurer, psicólogo e autor do livro Pequenos Passos para Mudar Sua Vida, demonstrou isso muito bem através dos seus pacientes. Ao invés de pedir que mudassem totalmente alguns hábitos, ele pediu para eles fazerem mudanças muito pequenas em relação ao que eles queriam alcançar. Em vez de falar para o paciente acima do peso para se exercitar mais, comer menos, ele simplesmente disse para colocar o tênis e ficar parado na esteira por 30 segundos. Na comida, ele pediu que colocasse só um pouco menos de açúcar no café do que o de costume. Essas mini tarefas eram tão fáceis de começar a fazer e de terminar, que elas acabam removendo a barreira mental que impediu o paciente de começar. Nos próximos dias, o próprio paciente já começava a dar os primeiros passos para evoluir cada vez mais. Sem aplicar o método Kaizen, se exercitar e se alimentar de maneira saudável parece uma mudança muito radical para as pessoas, que acaba gerando medo e incerteza. Quando isso acontece, a resposta natural da mente é fugir e procurar gratificação imediata. É aí que algumas pessoas pisam na jaca, bebem demais, devoram uma pizza inteira, comem muito doce e passam o resto do dia
eu simplesmente abri o livro, o primeiro capítulo, foquei apenas em ler a primeira frase, depois a segunda, depois a terceira. Quando me dei conta, já tinha lido várias páginas, estava na metade do primeiro capítulo. No dia seguinte, fiz a mesma coisa. Continuei de onde tinha parado, focando em ler um pouco de cada vez. Alguns dias depois, consegui terminar o livro inteiro. E aí, comecei a ler o próximo livro, repetindo as pequenas leituras. Assim, consegui formar um novo hábito que eu tanto queria. Com a ajuda do método Kaizen, você também pode formar e manter novos hábitos de um jeito fácil, porque aquela resistência inicial vai desaparecendo lentamente. Você consegue perceber que, mesmo dando pequenos passos, você está progredindo de verdade. Isso gera uma satisfação interna e faz você continuar, criando um ciclo de melhoria contínua e interminável. Se você ainda não viu, recomendo ver um outro vídeo aqui no canal chamado O Segredo do Sucesso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Bom, então, esse videozinho ele traz o Kaizen mostrando como você faz para mudar os hábitos, melhorando um pouquinho a cada dia. E não é diferente na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, em todas as áreas da sua vida. O importante aqui é você pensar que aquilo que você fez ontem pode ser feito melhor hoje e poderá ser feito melhor amanhã. Esses são os passos do Kaizen, para você pensar em melhorar um pouquinho a cada dia. Lembra que a filosofia do passado era mudança para mim é tudo aquilo que é grandioso e transformador? Mas agora a gente muda essa mentalidade. Para conseguir fazer essa transformação maior, eu vou fazendo ela em pequenas doses. Essa é a filosofia Kaizen. E aí, quais são as vantagens do Kaizen? A gente tem redução de desperdício de erros, produtividade aumenta, melhora a minha qualidade de entrega, melhora as minhas práticas de segurança, melhora a satisfação do meu cliente, eu trabalho com custos mais baixos, consigo reduzir os custos. São apenas algumas vantagens do Kaizen. E a gente começa a entender, quando a gente fala em melhor qualidade de entrega, a gente está pensando em cliente, né? Não. O que eu entrego para o meu parceiro? O que eu entrego para o meu amigo? O que eu entrego para a minha família? Entrega de uma forma geral. Eu pensar, o que a minha família quer que eu entregue para ela? E eu vou entregar da melhor forma possível. Quando a gente fala em produtividade aumentada, a gente pensa sempre em ganhar mais dinheiro. Será que a produtividade sempre está ligada a ganhar mais dinheiro? Mas o teu crescimento pessoal não é você trabalhar com produtividade, você buscar ser melhor a cada dia e ser mais produtivo, gerar frutos? É disso que a gente está falando. Debaixo do guarda-chuva Kaizen, o que é que nós temos? Nós temos tudo isso aqui. Nós temos desenvolvimento de novos produtos, quando a gente está falando de empresa, a gente está falando de melhoria, improvement, né, da produtividade, melhorar a produtividade. Nós estamos pensando em manutenção total daquilo que a gente faz, não deixar para fazer a manutenção das coisas somente quando ela quebra. Então, se eu tenho um carro, eu vou pensar em fazer a manutenção dele sempre. Se eu tenho a minha casa, por que eu vou esperar cair a casa toda depois de 20 anos? Eu tenho que fazer pequenas manutenções nela. Isso é total produto, mantém-se. Na verdade, são mantém-se de produto, mas ela serve para tudo que você pensar na sua vida, né? Sistema de sugestões, olha que coisa interessante. Só serve na empresa isso? Por que eu não posso aproveitar um amigo e pedir sugestões para ele? Me dê sugestões como na minha vida ser sensato.
como amigo, como marido, como profissional, enfim, pedir sugestões. É lógico que a empresa está com caixinhas de sugestões, de sistemas, onde você consegue colocar aí as sugestões, para a gente pode transportar isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e para todas as áreas da nossa vida, né? Zero defeitos só serve quando você está construindo um carro, serve quando eu estou escrevendo um texto, serve quando eu estou falando alguma coisa, quando eu vou fazer um discurso, quando eu vou preparar uma comida. Por que eu preciso fazer de qualquer jeito para gerar defeitos ali e o bolo ser isolado? Por que eu não posso fazer um bolo bom de primeira? Fazendo com mais carinho, com mais cuidado. Então é disso que a gente está falando, não é só para a empresa, não é só para as organizações, isso funciona para o nosso dia a dia. Bom, e como é que eu aplico isso? Diversas formas, aqui é só um exemplo. Normalmente, nas empresas, são aplicadas através desse framework, onde você tem uma preparação, que chama de pré-Kaizen, onde você passa 30 dias planejando sobre o que você vai fazer melhor, identificando o problema, uma série de coisas. Depois você tira a semana do Kaizen. A semana do Kaizen é onde, a partir do que você levantou aqui, você vai trazer para as pessoas terem conhecimento, e nessa semana elas vão ficar focadas em apresentar soluções, em trazer novidades, inovação, dar ideias, sugestões. Normalmente duram 5 dias. E depois que apresentou isso, precisa ser aplicado, porque é muito triste uma pessoa ter uma ideia, dar uma sugestão, você pediu e você não colocar aquilo em prática. Ou simplesmente fala para ela: olha, isso aqui não pode ser feito agora, porque gera um custo muito alto, vou fazer esse outro tipo de implementação e hoje eu estou chegando é mais barato, então, mas dá essa satisfação para a pessoa, como você pediu a sugestão. Ela precisa saber que valeu a pena ela ter pedido. Porque senão, normalmente as empresas começam aquilo e mais uma semana não vai servir para nada. E normalmente a gente trabalha com mais 30 dias a partir dos 5 dias que a gente fez a semana Kaizen. E aí a gente vai, no pós-Kaizen, pegar todas essas ideias que foram dadas, fazer seleção daquilo que pode ser ou não aplicado, daquilo que gera mais ou menos custo, daquilo que tem maior ou menor impacto, enfim. E aí eu começo a executar a partir daí. E aí quando aquela coisa estiver pronta, inclusive a pessoa que deu a sugestão sobre aquilo pode inclusive participar da execução, dependendo do que for, se tiver no cabível a ela, porque é muito comum a gente achar só porque o faxineiro é faxineiro ele não consegue desenvolver um produto, por exemplo. E não é verdade, ele está naquela função de faxineiro, mas ele tem uma formação, ele é técnico, ele tem algumas habilidades manuais que ele é capaz de fazer determinadas coisas que você não sabe. É o momento de chamar essa pessoa, conversar, conhecer melhor, saber se ele é capaz de desenvolver aquilo, porque você está perdendo com isso um grande talento na sua empresa. Então, o Kaizen permite até que essas coisas sejam resultadas, sejam vislumbradas pela tua organização. Bom, eu também posso verificar, dentro dessa semana Kaizen, na aplicação, o que eu elimino, ou seja, isso aqui eu tenho que cortar realmente, e coisas que eu vou conscientizar as pessoas para novas execuções. Eu estou falando de uma forma geral, pode ser conceitual, pode ser uma tarefa específica. Eu elimino isso, essa tarefa, ou até essa pessoa, ou eu conscientizo essa pessoa na execução daquela tarefa. É algo que eu posso trabalhar dessa forma. Se eu optar por conscientizar, eu conscientizo simplesmente, não preciso treinar, porque ela já tem todo o arcabouço de conhecimento e técnicas para continuar naquilo, ou eu preciso capacitá-la para que ela possa executar aquela tarefa. Então eu vou pensar nisso, eu conscientizo e treino. Não basta só treinar e capacitar, você precisa valorizar, você precisa premiar, aquela pessoa precisa se sentir importante, não simplesmente que aquilo que ela colocou foi aplicado, mas aquilo gerou coisas para a tua empresa. E você ganha o que com isso? Porque ela precisa saber que ela pode fazer mais para a empresa, porque senão você vai preferir fazer fora, ou vai preferir procurar alguém que dê o verdadeiro
reconheci, valorizei, premiei, se foi o caso, e eu parto para o aprimoramento. E aí é um ciclo que não se acaba. Porque se a pessoa fez isso, ela vai se aprimorar com aquilo, vai melhorar, vai continuar treinando, vai continuar se conscientizando, vai continuar dando mais ideias, trazendo mais sugestões, e a coisa vai virando um ciclo inacabável de melhoria. Por isso vira uma melhoria contínua. Uma outra forma, identifico o problema, analiso esse fenômeno gerado pelo problema, analiso o problema em si, propriamente dito, crio um plano de ação, executo esse plano, controlo, verificando ele, criando metas e tal para os resultados, e implemento propriamente dito, checo, padronizo, finalizo, tudo dentro de um ciclo que não se acaba nunca também, porque quando chegar aqui, eu concluir, eu volto a identificar novos problemas, novos fenômenos, e aí eu vou gerando esse ciclo que é também inesgotável. Como eu aplico? Mais uma vez, identifico o problema, encontro possíveis soluções, devido a um período de tentativa e erro, porque eu posso fazer testes, é muito comum, principalmente em empresas de software, de tecnologia, trabalham muito dessa forma. Eu coloco no mercado mesmo, não estando pronto, testo, dá um monte de erro, mas é para dar mesmo, vou lá, conserto, enfim. Analiso esses resultados, aplico os resultados promissores, ou seja, eu verifiquei que os erros, consertei, aplico eles, conserto, volto para rodar novamente, repito as etapas e fico restabelecendo esse ciclo o tempo inteiro até eu chegar na melhoria máxima que eu puder. Por isso não acaba nunca, porque esse primeiro ciclo rodado não vai chegar na qualidade que eu desejo, mas vai gerar uma melhor qualidade, e assim eu vou crescer. Posso aplicar através de 7 etapas. Identifico as oportunidades de melhoria, mapeio o que eu já tenho hoje. Como é que eu faço isso hoje? Desenvolvo uma solução, implemento essa solução, analiso os resultados dela, crio e padronizo. Eu já analisei os resultados, já sei se está bom ou se está ruim. Se ficou legal, crio um padrão e planejo os próximos passos, daqui para frente o que eu vou fazer. E aí, novamente, vira um ciclo que não se acaba nunca. Por isso a melhoria é contínua. Verifiquei aqui, meu cliente, fiz uma verificação se o meu cliente estava satisfeito ou não com a minha empresa. Passei uma lista de perguntas para ele responder. Ele respondeu, mandou para mim, eu verifiquei e analisei. Pô, deu 7, pô, 7 está bom para mim. Tá bom, nunca mais eu faço. E não faço nada em cima desse 7. Acabou, o ciclo. Qual é o certo a fazer? O 7 está bom para mim? Pode até estar bom agora, mas por que não almejar o 8? Então vamos almejar o 8. O que eu preciso fazer para almejar o 8? Vou fazer tudo, vou identificar o que vai acontecer, o processo do 7 e vamos tentar o 8. Quis ter o 8, estou feliz? Não, está 9. E assim você vai buscando melhorar. Uma outra forma é envolvendo os colaboradores. É importante, muitas vezes, os colaboradores participarem desse processo de melhoria. Eles querem ver acontecer, eles querem estar dentro do processo, eles querem saber o que está acontecendo. Por que eles me fazem perguntas se eu não estou dentro do processo? Liste os principais problemas, peça a todos e proponham soluções. Aí não é uma solução que eu estou tirando da minha cabeça, eu vou trazer também dos meus funcionários. Muitas vezes até no mercado, vou no mercado e pergunto, olha, esse problema, como é que você resolveria? E as pessoas gostam de participar. Escolha uma proposta e teste ela. O cara trouxe uma solução, achei que isso aqui combina mais com o que eu faço. Vou testar, vou implementar, vou colher os resultados, vou analisar esses resultados. E se forem bons, realmente trouxeram o resultado que eu esperava, eu realmente melhorei, eu faço. Eu adoto e amplio. Quando eu falo de ampliar, é ampliar para mais quantidade de pessoas, ampliar, se for no caso de uma empresa,
para as várias áreas da empresa. Se for para a minha vida, para outras áreas da minha vida, eu fiz a pergunta, por exemplo, minha vida profissional. Mas aí eu tenho a minha vida na saúde, eu aplico para a minha vida na saúde, aplico para a minha vida financeira, aplico para a minha vida de relacionamento, enfim. E repita o ciclo. Volta a fazer, não para nunca. É um ciclo contínuo. Mais uma vez, mesma coisa. Documento a realidade. É a mesma coisa que você fazer o mapeamento do processo atual. Identifico aquilo que é desperdício, removo, planejo as minhas ações, checo a realidade. Ele coloca aqui um termozinho novo para você, chama-se Gemba. O Gemba se trata de empresa, é onde as pessoas efetivamente trabalham. É o famoso chão de fábrica, onde as pessoas estão executando as atividades. Mas chão de fábrica só serve para fábrica? Não, isso é um escritório, onde as pessoas executam as atividades no escritório, a mesa de trabalho dela, a sala do escritório é o Gemba dela. O Gemba é uma palavra japonesa que identifica o local de trabalho das pessoas. Como ela nasceu dentro do mundo do manufacturing, passou a se chamar de chão de fábrica, mas é onde as atividades são executadas. Faça as mudanças que você deseja, verifica se essas mudanças são realmente positivas, através do quê? Da medição dos resultados, padronizo isso, se realmente os resultados foram positivos, e celebro, faço festa, e repito o ciclo, faço de novo, vou fazendo, entra novamente no ciclo. Uma outra forma criada pelos americanos, que é através do método SRS, eu pego, identifico o meu problema, eu elimino, combino, reduzo ou simplifico. Exatamente, eliminar. Está dentro do meu fluxo de valor? Ah, tá, beleza, então eu posso eliminar, porque faz parte do fluxo de valor. O que é o fluxo de valor? Só lembrando, é aquilo que realmente é necessário para a minha empresa ganhar dinheiro, ou para a minha vida fluir e caminhar para frente. Se eu faço coisas que não servem, eu elimino. Ok? No meu dia, tem um monte de coisa, um monte de tarefas para fazer. O que efetivamente me leva ao resultado? Para o meu dia, eu faço aquilo. O resto, eu elimino. Okay? Combino. Combinar é você combinar tarefas. Tem coisas que eu poderia fazer depois, fazer antes. Combino essas tarefas e faço elas juntas, para poder utilizar tempo. Eu ia fazer amanhã, mas uma tarefa que começa com o que eu estou fazendo hoje. O que eu vou fazer amanhã, se eu posso fazer logo? Junto. Eu ganho tempo para amanhã. Reduzo. Eu tenho que entender se aquilo que eu estou fazendo está muito grande ou pequeno. E aí eu corto coisas que eu não preciso. Fiz uma lista com 20 tarefas. É necessário? Não é necessário 10. Corto 10 e só faço 10. Então reduzo isso. E simplificar as coisas. Trabalhar de formas simplificadas. Essa é a ideia do SRS. É o outro método. Toda vez que eu vou planejar o meu dia, eu planejo baseado nessas 4 letras. O que eu posso eliminar, o que eu posso combinar, o que eu posso reduzir, o que eu posso simplificar. Bom, e existem ferramentas para isso? Com certeza. Existem as 7 ferramentas da qualidade, existem outras mais. Mas lá naquela época, Pareto, entre outros, desenvolveram algumas ferramentas que foram primordiais para que tudo que a gente contou até agora conseguisse funcionar, para o Japão chegar onde ele chegou. E as ferramentas são essas, são chamadas 7 ferramentas da qualidade, que são o histograma, o diagrama de Pareto, o diagrama de Chicago, a carta de controle, o fluxograma de processos, o diagrama de dispersão e a folha de verificação. E tem um oitavo que eu coloco aí, que na verdade ela é uma ferramenta que pode pegar tudo isso e trazer para a visualização, que é o que a gente chama de gestão à vista. O que é gestão à vista? É você pegar as 7 ferramentas da qualidade e colocar em destaque no local onde as pessoas possam ver, os funcionários possam ver os resultados daquilo que ele está fazendo e poder controlar. Eles poderem saber que passos ele está. Isso é o que a gente chama de gestão à vista. Pode ser digital, como você coloca uma televisão, uns gráficos e tal, para poder analisar.
muitas vezes colocam no mural, e aí a pessoa vai colando ali, o histograma dessa semana, tal. O histograma vai apresentar, por exemplo, lá, média de pessoas atendidas, média de curas, média, normalmente o hospital sempre tem, entendeu? Um histograma, o diagrama de Pareto, onde ele mostra onde você tem maior quantidade de problemas. O diagrama de Pareto vai dizer para você onde é que concentram os seus erros, os seus defeitos. Pode falar. Então, não é que é uma ferramenta para substituir isso. O Power BI ele é uma ferramenta de apresentação disso. E aí eu apresento isso dentro do Power BI e gero ele na tela. Pode usar o Excel, pode usar, mas o Power BI é uma ferramenta que eu consigo trazer. Por exemplo, um histograma, que eu vou apresentar um diagrama de Pareto. Perfeito. Uma ferramenta tecnológica me permite fazer esse tipo de coisa. Bom, e aí nós finalizamos esse nosso bate-papo, então. As referências, eu sempre coloco as referências para que vocês possam depois, com calma, ler. Como eu sempre falo, esses materiais eu sempre deixo disponível para quem deseja consultar e ter uma leitura mais aprofundada disso aí, e bem como a própria apresentação que eu sempre deixo para vocês também, para que vocês possam seguir o passo a passo que foi falado nesse nosso dia. Ok? Alguém quer fazer algum comentário sobre o assunto abordado? Senão a gente fecha esse nosso bate-papo. Tá ok? Podemos dar uma encerrada? Então tá já, gente. Obrigado. Quem gostou, bate palmas! É um assunto bem interessante, um assunto que ficou bem esclarecido, e eu acho que por isso até que as pessoas não tiraram dúvidas, porque ficou muito clara a explanação. E você que não participou desse evento do dia de hoje, você que se interessou pelos assuntos que estão sendo trazidos aqui, vem experimentar, tem espaço para capacitar. Aqui na rua Vitoral, Vigente, 96, você também pode participar, você pode fazer parte desse grupo seleto de pessoas que querem desenvolver a cada dia o seu potencial. Então, junto aqui com a Exulce, né, empresas de treinamentos e eventos, vem aqui participar do espaço capacitário. Nós esperamos você, tá? Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelo seu conhecimento aqui dividido, transbordando aqui com todo mundo, tá? O seu conhecimento. E até terça-feira que vem, contando com a presença dos que estão aqui hoje e com quem ficou em casa e quer participar conosco. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, gente.